diz comparando ou conferindo coisas espirituais com espirituais. A ideia é a seguinte: Paulo está dizendo assim, existe uma roupagem própria para que as verdades celestiais possam ser vestidas ou revestidas para que sejam apresentadas. Então, os recursos de filosofia e intelectualidades, eles são totalmente inadequados para apresentar as verdades espirituais. Por isso ele diz, conferindo coisas espirituais com espirituais. E anteriormente ele mencionou aí, você viu, palavras ensinadas pelo Espírito. Então, a ideia... Claro, senhores, palavras ensinadas pelo Espírito. Se as minhas palavras não forem provenientes do Espírito, eu estou falando bobagem. O Espírito revela e a gente faz. Por isso que eu falo, sem o Espírito, não sou nada. Por isso que eu não consigo falar eu sou um trapo de imundície, mas o Espírito em mim, Cristo em mim, Trindade em mim, aí sim eu obedeço com as minhas dificuldades, tá? De circunstância em circunstância, dia após dia, dar glória ao meu Pai como? Ouvindo Ele cada vez melhor e obedecendo cada vez mais rápido. Certo que eu vou fazer errado, e certo que o Espírito Santo vai me advertir, vai demonstrar. E aí vai vir minhas tristezas. Em ver pessoas que eu amo sem o amor de Cristo no coração delas. São as pessoas egoístas, egocêntricas, mentirosas, carnais, raízes do mundo, dissimuladas, hipócritas. Todos somos. Se eu não reconheço em mim a minha hipocrisia, eu não arrebento com ela fora de mim. Se eu não vejo em mim a mentira, eu não tiro a mentira de mim. Senhores, eu preciso tomar consciência dos meus erros, sobretudo. Não querer falar do erro dos outros. Eu não tenho que julgar ninguém. Cristo vai julgar. Bom, o julgamento de Cristo até que é legal. O problema é quando vai para o tribunal branco. É pro inferno. Bom, vamos lá. Nesse contexto é o seguinte, precisamos aprender as palavras ensinadas pelo Espírito para falarmos das coisas espirituais. Agora, irmão, em primeiro lugar, as palavras ensinadas pelo Espírito estão todas aqui, certo? Mas veja bem, vamos aplicar isso. Nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, certo? Eu já citei muitos textos aqui da palavra do Senhor. E escuta o que ele vai falar. Ele está com uma Bíblia na frente e está falando o que ele está falando. É muito similar ao que eu acabei de falar. Muitas outras coisas que eu falei, certo? Eu estou falando. Elas não estão escritas na palavra do Senhor, certo? Então, qual seria a capacidade dessas, me permito a expressão aqui, entre aspas, minhas palavras, ser de utilidade, de proveito, de ajuda e de edificação para a casa de Deus? Só uma maneira. Se o Espírito Santo exercer seu ministério no vaso, com palavras ensinadas pelo Espírito. Para que eu não tropece. Entenderam que é a mesma coisa que eu falei? Se o que eu falar, ou qualquer filho de Deus, não prover do Espírito Santo, de nada vale. Ou vale para o ingresso no inferno. Por isso que a apostasia é terrível. Porque você não vai para o inferno, mas também você não tem galardões no reino de Deus. E eu estou aqui porque eu quero pegar o amor que eu tenho por Cristo, primeiro o amor que ele tem por mim, porque o meu amor por ele é ínfimo em relação ao amor dele por mim, mas de
glória em glória, me aproximar dele, me preparar para ficar cada vez mais próximo dele, carregando a cruz, a minha parte, e se aproximando dele para proferir palavras que venham apenas do Espírito Santo, nada do meu eu. Por isso que hoje eu vivo calado em certos momentos, me sendo achincalhado, cuspindo na minha cara, não fisicamente, mas moralmente. E eu fico chorando. Jesus Cristo passou por isso, Senhor. Quando bateram nele, tiraram a roupa dele, bateram, crucificaram, fizeram ele carregar a cruz, cuspiram, fizeram uma cruz de espinho. E ele ficou quietinho, mas chorava, certamente, pelo ato daqueles que estavam sendo usados. É a mesma coisa, guardadas devidas proporções que são muito grandes. Desce na língua, para que eu não use exemplos inadequados, para que eu não coloque coisas desequilibradas. Certa vez o irmão escreveu isso assim: às vezes nós estamos ouvindo a palavra do Senhor e um maravilhoso bolo, para quem gosta de bolo, maravilhoso bolo com aquele glacê branco assim em cima. Eu não gosto muito não, mas um bolo de aniversário. Ele está sendo construído, delicioso. Camadas, doce de leite no meio de uma camada e outra, né? Um pouquinho de chocolate, e todos estão saboreando. Aí vem aquele glacê por cima, branquinho assim, e de repente cai um mosquito. Então aquela coisa tão linda, tão apreciável, não significa que você de todo perdeu, né? Mas você já olha para aquele bolo assim, né? Alguns vão pegar uma colher assim, tirar metade do bolo junto com a mosca e jogar fora, não é? Por isso, meus irmãos, nós precisamos de palavras ensinadas pelo Espírito. Quantas vezes ouvimos, queridos irmãos, sabemos que são vasos do Senhor, mas, felizmente, uma mosca aqui, outra mosca lá, outra mosca lá. Entra pro Vocês caminho. perceberam que essa mosca, ele estava fazendo analogia como alguém que está falando, eu aqui agora, estou falando, espero estar ouvindo, espero estar transmitindo o que o Espírito Santo está falando, e daqui a pouco eu falo uma bobagem. Porque entrou meu eu, é a mosca. Cuidado, porque tem uns que só falam mosca, para não dizer outra coisa. De exibicionismo. Começa a falar mais de eu do que de Cristo. Minha experiência, aquela vez, aquele momento, aquela história. E vai para a geografia, para a literatura, para a história. Não é assim? Então, irmãos amados, como nós precisamos ser aperfeiçoados nesse nosso serviço ao Senhor. E o caminho está aí. Daniel 10. Visão, a glória, a beleza do Senhor que nos capture. Mais. Sempre mais. Então nós vamos falar de coisas que vimos e ouvimos. Como foi com os apóstolos. O evangelho não é um evangelho de segunda mão. É um evangelho de primeira mão. Não que eu tenha sido o primeiro, nem você. Nós estamos no ano 2023. É Cristo. Mas o verbo continua se fazendo carne. Graças ao Senhor. Olha que frase interessante. O verbo Cristo. Deus Filho encarnou, se fez carne. E está se fazendo carne através de quem? Dos irmãos dele. Dos novos nascidos. Nele, nascidos em Cristo. É espiritual. Então Cristo continua se fazendo carne. Porque o novo nascido passa a ser o corpo de Cristo. É muito
Muito bacana, senhores. Esse, então,